ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Ok, já vi ali no chat. Tiago vai compartilhar a tela com a gente. Hoje, para encerrar as dicas que nós tínhamos combinado desde o início, né? Muitas pessoas me pediram também indicações de livros, como que a gente pode aprender a ser melhor nessa área do marketing, até para entender o mercado de trabalho mesmo, falando de vendas, a gente tem que entender qual é o mercado que a gente entra e que a gente se envolve, né? Então, a gente vai falar um pouco de desenvolvimento pessoal no início, bem rapidinho, dando indicação de alguns livros que ajudaram muito a gente. Algumas indicações são minhas, outras são da Tati, mas todas são indicações para quem vai trabalhar nessa área de vendas diretas. E nós vamos, então, falar sobre a inspiração e a história da doTERRA. E aí eu vou contar algumas coisas para vocês que estão no site da doTERRA, que a gente pode pesquisar sobre os fundadores, e algumas coisas que não estão no site, mas por ter estado em várias convenções com eles, em várias reuniões, eles contam as histórias pessoais. E é muito linda a história da doTERRA e o propósito deles desde que foi fundado. Então, hoje nós vamos falar sobre inspiração e história social. O nosso primeiro livro, a nossa primeira indicação é o GoPro. O GoPro, ele fala dos 7 passos para ser um profissional do marketing de rede. E aí, ele conta um pouquinho pra gente que quando você vai procurar alguém para fazer alguma coisa para você, você sempre quer um especialista, você quer um profissional naquela área. Então, você não vai procurar aí uma pessoa que vai fazer pela metade, uma pessoa que ouviu falar e decidiu fazer, uma pessoa que aprendeu ali pelo YouTube e fez direito, né? Você quer alguém que se formou naquela área, que tem experiência. Então, da mesma forma, quando nós vamos trabalhar com as pessoas e as pessoas que querem entrar no negócio com a gente, elas vão sim procurar equipes que tenham experiência com as vendas diretas e que saibam como é que está esse mercado atualmente, como é que foi, como é que surgiu. Por isso ele fala, né, se torna um profissional do marketing de rede, porque existem, e ele fala nesse livro, existem amadores em todas as áreas. E existem amadores também. Então, quando você entra num grupo de amadores, você não tem uma assistência correta na utilização dos produtos, você não tem uma assistência correta para desenvolver o negócio, e aí parece que o modelo de negócio não é bom, mas na verdade você está aprendendo com pessoas que não são especialistas e que não estudaram para te falar aquelas coisas, simplesmente ouviram por aí. Então, se você quer se tornar um profissional, e ele dá 7 passos muito importantes. Como contatar as pessoas, quem são as primeiras pessoas que você deve falar com elas, como que você pode se apresentar quando você tem um novo produto. E essas dicas fazem toda a diferença quando a gente vai abordar as pessoas, porque ele vai dando realmente passos do que você tem que fazer. E aí são tipo tarefinhas. Outro livro que foi indicado pela Tati é o Negocie como se sua vida dependesse disso. E aí o Negocie como se sua vida dependesse disso, ele vai falar um pouquinho de conselhos práticos, não apenas para negociação de alto risco, mas também para os conflitos diários na nossa casa, no nosso trabalho, e aí aumenta o nosso poder de persuasão, né? Tem aquele livro também como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas, ou é como influenciar pessoas e fazer amigos. E aí é mais ou menos nessa linha, né? De conseguir, através da sua influência, mostrar para as pessoas aquilo que é bom e aquilo que a gente está oferecendo tem o lado positivo, sim. O Negócio do Século XXI é o mesmo escritor de Pai Rico e Pai Pobre. E ele escreveu esse livro, então, depois. E ele é um livro incrível. Ele fala que o modelo de negócio que a gente conhecia, né? E é muito interessante porque ele fala nesse livro que a gente pode até estar chateado com a corrupção, que a gente não entende muito como é para onde o mercado de trabalho está indo, mas a gente quer mesmo continuar nesse modelo de mercado de trabalho que a gente já sabe que é um modelo que está falido. Então, ele fala, você está furioso com o mundo empresarial, com o sistema financeiro de bancos, mas você precisa entender que o modelo de trabalho hoje em dia, o negócio do século XXI é diferente de séculos passados. Então, nós sempre ouvimos que nós temos que estudar a vida inteira, trabalhar duro para ter dinheiro. Então, é até uma frase que a gente ouve muito dos nossos amigos que falam assim, ah, que legal que vocês estão fazendo isso aí, mas eu não acredito não, eu não acredito em dinheiro fácil. A gente sabe que não é fácil, mas que é um modelo diferente, que você não precisa estar lá no seu escritório tantas horas por dia, você não precisa sair de casa, você tem um estilo de vida que é um pouco diferente. Então, as pessoas elas ainda não entendem
como é esse estilo de vida, e aí elas acabam recusando pelo desconhecido. Mas ele mostra pra gente um mundo novo de oportunidades e o quanto isso pode fazer diferença no nosso estilo de vida e até com a nossa família. Eu indico muito o negócio do século XXI para abrir a nossa mente em relação a vários tipos de trabalhos que existem hoje em dia, que antigamente não eram nem considerados trabalhos e que hoje mantêm casas, mantêm empresas, sustentam algumas pessoas. Então, é um negócio muito diferente e que vale a pena a gente aprender para tirar esse conceito da nossa vida de que você só vai ganhar dinheiro se você trabalhar muito, se você sofrer muito, porque, nossa, isso aqui eu fiz sofrendo muito. E aí, ele conta que até o iniciozinho do Pai Rico, Pai Pobre, ele fala, eu tinha um pai, meu pai, que era muito rico, era um empresário, e eu tinha o meu pai, que era uma pessoa... Oi? E tinha o pai do meu amigo, que era um vizinho dele, que era uma pessoa que não tinha muito estudo, não tinha feito uma universidade, mas ele abriu a própria empresa, foi se desenvolvendo e se tornou uma pessoa muito rica. E aí acabou que no final da vida, um tinha uma qualidade de vida muito boa e o outro acabou, a empresa faliu e ele acabou se tornando pobre no final da vida dele. E ele fala, então eu sempre considerei que aprendi muitas coisas no mundo dos negócios com o meu pai rico e com o meu pai pobre. Né? Então, ele fala dessas qualidades, que você não precisa ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas você pode sim se esforçar para trabalhar com essas pessoas e trazê-las para trabalharem com você. Você só precisa estar disposto a pensar diferente no mercado do século XXI. E aí eu queria mostrar para vocês um vídeo, então, que fala a visão de especialistas. Pode passar o vídeo para a gente? A visão de especialistas em relação ao marketing hoje, né? Que no Brasil sofre muito preconceito, mas que nós sabemos que fora do Brasil já é um emprego, é algo que as pessoas fazem, se especializam. Inclusive em Harvard eles ensinam um módulo sobre marketing. Olá, amigos do G1, tudo bem? Você bem sabe que toda semana nós estamos aqui nesse portal para falarmos sobre empreendedorismo. Eu sou o Carlos Oshiro, consultor de empreendedorismo e coach. E hoje o tema é bem interessante porque nós vamos falar sobre como iniciar uma carreira de empresário e como minimizar os custos principalmente. Recentemente, o programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios fez uma matéria a respeito de uma pesquisa que revelou que apenas 3% da população nasce com o gene do empreendedorismo. Isso quer dizer o quê? De cada 100 pessoas, apenas 3 possuem o dom nato de empreender, de correr riscos e de ter coragem para abrir um negócio próprio. E muita gente me questiona, Oshiro, quais são os primeiros passos para eu me tornar dono da minha própria vida, ter um próprio negócio e poder fazer das minhas atividades o que eu bem entender? O que eu posso fazer para ter o mínimo de investimento para, além de eu não ter que sair do meu emprego, poder também seguir a carreira de empreendedor? E aqui vai uma dica. Eu sempre digo que o marketing multinível é um grande passo e talvez o menos arriscado, até porque você investe muito pouco para comprar o seu primeiro kit. E é bem interessante porque esse é um modelo ganha-ganha. E pessoas que você traz para formar a sua equipe de vendas, quanto mais eles vendem, você também acaba faturando em cima dessas pessoas. Só que algumas pessoas me questionam, né? Alguns amigos me questionam, Oshiro, mas não se trata de pirâmide? Na realidade, nós já tivemos vários problemas, né, de empresas que entraram no marketing multinível, mas não vendiam algo tangível. Então, pirâmide é quando você vende algo, mas você não entrega. Já o marketing multinível, na realidade, tem um produto na qual você efetivamente consome e ao longo, né, da sua jornada, do seu dia a dia, você vai repondo esses produtos. E por que o marketing multinível é a melhor forma de você empreender? Porque através de pequenos custos, de pequenos gastos, você testa se você tem o perfil de vendedor. Até porque esse é um momento que a gente tem também que desmistificar o segmento e a profissão de vendedor.
Nós imaginamos que vendedor é aquela pessoa que não deu certo na vida e aí foi ser vendedor. E a gente normalmente já pensa naquela pessoa que tem uma pastinha na mão, todo suado, batendo de porta em porta. Mas há de se lembrar que todo empreendedor de sucesso, todo empresário de sucesso, na realidade, ele iniciou vendendo alguma coisa. Hoje ele tem uma equipe de vendas, hoje ele tem uma organização formada por colaboradores e ele fica somente no estratégico. Mas no início você pode ter certeza que ele iniciou a sua carreira de empresário vendendo algo. Então, desmistificando isso, quebrando esses preconceitos, você pode testar se você tem o perfil de vendedor, até porque, para ser um empresário, você precisa vender algo. Toda organização vende um produto ou um serviço. E o maior desafio nosso qual é? É quebrar esse preconceito de ser vendedor de alguma marca e principalmente do marketing multinível. E o que é bem interessante? Você pode testar sem sair da sua empresa. Então, mesmo você trabalhando como colaborador, nas horas vagas, você testa se você nasceu com esse dom ou se não nasceu, como é que com a prática você pode vir a adquirir. Aí eu indico cursos, seminários, palestras, para que você possa entender como é que funciona a mente de um verdadeiro campeão e de um empresário de sucesso. Então a dica de hoje qual é? Quer começar a empreender? Não quer correr muitos riscos? Invista no marketing multinível, porque nessa forma você testa se tem o perfil de vendedor e, quiçá, no futuro você será também um grande empresário, um empresário de sucesso e que move a economia do mundo. Essa é a dica de hoje aqui para o G1 e ajudou, até porque para ser um empresário Eu gosto muito desse vídeo. Ele me ajudou bastante, né, no início, quando as pessoas tinham esses tipos de preconceito. Ah, mas você se formou em psicologia, você vai vender óleo essencial e tal. E a gente entende que o conceito de venda, ele acontece todo momento, né? Você vende a sua imagem, você vende o seu serviço, você vende algum produto, dependendo da sua profissão, e você precisa aprender a conviver bem com isso, porque isso é o que você depende, na verdade, no mercado de trabalho. E então, eu indico muito a leitura. Lembra que a gente falou, para se tornar um diamante, a gente precisa realmente ser lapidado, então a gente precisa ter um desenvolvimento pessoal. Eu gostaria muito, daqui a um ano, conversar com vocês, tirar um print aqui, ver todo mundo que está participando da nossa semana de treinamento e falar para vocês o que é que mudou do ano passado para cá. Será que você é a mesma pessoa? E eu adoraria ouvir vocês dizendo assim, nossa, Tabata, mudou muito, nossa, meu pensamento, tudo que eu li, tudo que eu aprendi, eu adoraria ver esse desenvolvimento pessoal em cada um, porque é algo maravilhoso. E agora eu vou falar um pouquinho da história da Doterra, que muitas pessoas perguntaram, queriam saber, e a gente fica encantado. Então, em relação à história da Doterra, a equipe cresceu desde a formação inicial deles. Espera aí que a gente está mudando o slide aqui em dois computadores diferentes. A equipe cresceu desde a formação inicial deles, mas alguns empresários, na verdade, dois amigos se juntaram e aí decidiram abrir uma empresa de óleos essenciais, porque eles já trabalhavam no ramo de óleos essenciais e não concordavam muito com a forma como esses óleos essenciais eram feitos, porque eles viam de todo o processo, sabiam de todo o processo e eles queriam oferecer para as pessoas óleos essenciais realmente puros, que vinham o que falava que vinham. Então, apesar da equipe ter sido transformada desde o início, a missão continua sendo a mesma: fornecer os óleos essenciais que beneficiam todos, desde o início até o especialista. Então, aquelas pessoas que estão conhecendo os óleos essenciais hoje, até aqueles que já estudaram muito para estar aqui, e que possam ser usados com segurança por todos. E aí, na sua formação, vocês vão ver ali a fotinha no canto direito. Para melhorar e facilitar as experiências pessoais com os óleos essenciais, a Doterra utiliza um modelo de venda direta que faz com que os distribuidores trabalhem com clientes em vez do marketing de massa. E aí eles contam pra gente por que eles decidiram trabalhar através da venda direta. Inclusive, a gente conheceu o vendedor número 1 deles em uma convenção que a gente foi, que é o Justin Harrison, uma pessoa maravilhosa. E eles falam que eles sabiam
que esses óleos essenciais sendo vendidos por empresas ou até eles mesmos, como uma empresa oferecendo para cada país, eles não iam chegar para várias pessoas de diversas classes econômicas, as pessoas provavelmente não iam poder experimentar. Iam ser óleos de classe A que ficam lá na vitrine e nem todas as pessoas saberiam do benefício. E aí a Terra desenvolveu essa cultura que eles chamam de share, né? Eles falam, a gente não vende óleos essenciais, a gente compartilha. E aí, através dessa abordagem mais individual, permite as pessoas experimentarem por si mesmas os incríveis benefícios dos óleos essenciais, e aí elas começam a desenvolver relacionamentos de confiança através dos óleos essenciais. Então foi uma decisão deles, sim, desde o início, trabalhar com a venda direta, para que todas as pessoas pudessem ter os óleos essenciais em casa. E a meta deles, desses fundadores, é que cada pessoa possa ter uma garrafinha de óleo essencial na casa dela no mundo. E aí eles estão buscando isso aí, entrando em diversos países até hoje. Ainda na história da doTERRA, então ela foi fundada em 2008 com a missão de compartilhar os óleos essenciais de pureza garantida com o mundo. Foi um grupo de profissionais da área da saúde e comercial que criou a doTERRA, que se chama doTERRA, mas na verdade é em latim, que significa dádiva da terra. O foco deles era fornecer os óleos essenciais de melhor qualidade e mais puro, e por isso eles tiveram que estabelecer um padrão de qualidade que ainda não existia no ramo de óleos essenciais. Era bem complicado para eles poderem medir essa pureza, porque no mercado de óleos essenciais, a única coisa que eles faziam eram testes muito básicos para ver a formulação química e tudo mais, mas eles não viam se tinham outros tipos de materiais dentro do óleo essencial, não tinha uma testagem já da colheita, então poderia estar vindo agrotóxicos e várias outras coisas juntos com aqueles óleos essenciais, e eles estabeleceram então que era necessário um padrão de qualidade muito, muito maior do que existia. E se tornou algo quase que impossível no início de manter. A gente precisa entender que em 2008 os Estados Unidos estavam na maior recessão que já passou, e muitas pessoas, né, na verdade assim, eles iniciaram e fizeram algo muito interessante entre eles, hipotecaram as casas e tudo mais, e um tempo depois os Estados Unidos estavam nessa queda, e aí falaram para eles que eles precisavam pagar as dívidas, porque o governo tinha dado muito dinheiro emprestado para as pessoas abrirem diversas empresas diferentes, e aí eles falaram que não podiam dar o dinheiro de volta, porque já tinham investido na empresa, e aí eles tiveram que hipotecar a casa deles. E aí os Estados Unidos fez uma proposta. Então vamos fazer o seguinte, a gente compra parte da empresa de vocês, e aí vocês vão poder continuar com a empresa aberta, mas os lucros também são divididos com a gente. Porque aí vocês podem manter a empresa de vocês pagando a dívida, né, do empréstimo que eles teriam, teoricamente, 10 anos para pagar e tiveram que pagar já no ano seguinte. E eles decidiram que eles não iriam vender parte da empresa dele, mesmo que isso custasse a casa. Então, os donos fundadores hipotecaram a casa deles e lutaram muito para, no primeiro ano da doTERRA, eles conseguirem esse dinheiro de investimento de volta para pagar o governo americano, porque eles não queriam vender a empresa. Por quê? Eles sabiam que se eles vendessem a empresa, outras pessoas iam poder tomar decisões lá dentro, inclusive em relação ao que vem dentro dos óleos essenciais ou não. E eles não queriam abrir mão do certificado de pureza, que a gente sabe que é o que deixa os óleos essenciais com o valor mais alto no mercado. Então, a Cláudia Magnânimo é química, uma vez ela deu uma palestra para a gente excelente, falando sobre a química dos óleos essenciais, e ela entende muito os farmacêuticos que estão com a gente também. E quando a gente mostra o nome dos testes que são feitos pelo Source to You de cada óleo essencial, eles falam, não tinha como ser menos do valor que é, porque a gente sabe do custo de cada teste e o quanto isso influencia no valor final da mercadoria, mas o CPTG é para garantir que a única coisa que a gente tem, e tem um vídeo muito bonito da Emily Wright falando isso, o que a gente dá para as pessoas, era o vídeo que estava passando no começo, é exatamente o que sai da planta. A gente dá para as pessoas a copaíba que sai da planta e a gente quer garantir que essa mesma copaíba vai chegar na mão dela, do jeito que a natureza fez. A gente não precisa colocar mais
questões químicas, mais formulações sintéticas para que as pessoas achem, porque tem mais disso, mais daquilo. A gente só quer oferecer o que a natureza oferece. E aí eles falam uma frase, né? Pursue what's pure. Procure aquilo que é puro. E é isso que a doTERRA faz através do CPTG. Por isso que nós falamos que temos óleos essenciais de grau terapêuticos e que são os únicos no mundo, porque essa era a missão da doTERRA e eles têm mantido até hoje. Uma vez o David Starling, que é um dos diretores executivos também da doTERRA, ele veio aqui no Brasil e ele falou pra gente, vocês podem ficar tranquilos, aconteça o que acontecer. A gente promete que a gente não vai baixar nosso padrão de qualidade para vocês. Então, pode ser que a economia fique balançada, que várias coisas aconteçam, mas uma coisa vocês podem ter certeza, que a qualidade dos nossos óleos não vão diminuir, porque a gente sempre busca aquilo que é puro. Então, a primeira oferta de óleos essenciais da doTERRA incluía 25 óleos individuais e 10 mixes, e foram introduzidos para venda em 25 de abril de 2008. E aí, o Paul, que foi um dos que vieram para o Brasil, para abrir o Brasil, ele contou para a gente na convenção que a primeira destilaria deles era no porão de uma das casas. Então, eles recebiam o produto e aí eles mesmo faziam, né? Colocavam nos potinhos. E eles fizeram os primeiros envases lá. E a primeira reunião deles de venda direta foi na casa de um deles. Então, a esposa estava dando a palestra sobre como utilizar os óleos essenciais, os donos e alguns convidados ali vizinhos. E eles mostraram a foto dessa esposa e ele conta, a minha esposa, ela gastava mais de $700 em óleos essenciais por mês. E um dia eu falei para ela, amor, você precisa... Por que você está comprando tantos óleos essenciais? E ela falou, porque você não fica doente, eu não fico doente, a gente não usa produtos químicos, eu lavo as coisas de casa com óleos essenciais, você não gasta com remédio, com médicos, então fica tranquilo. E ele falou, não, mas eu vejo que você também ajuda o filho da vizinha e você compartilha os óleos essenciais com todo mundo, você não pode usar os nossos óleos essenciais assim, né? Que na época ele nem trabalhava, né, com a doTERRA. E ela falou, olha, vai trabalhar e deixa que eu cuido dos óleos essenciais. Você tá achando ruim? Então faz os nossos próprios óleos essenciais. E ele fala que depois que ele entrou na doTERRA, esse sonho se tornou realidade. Ele estava então produzindo os óleos essenciais que a esposa dele iria utilizar. E aí ela foi sim uma das primeiras revendedoras doTERRA, fez a reunião na casa dela e convidou as mães do bairro, porque ela já era conhecida como a doutora do bairro, né? Toda criança que ficava com febre, dor de cabeça, eles perguntavam para ela qual olhinho essencial poderia utilizar. Então, eu acho um início muito lindo, né? E eles começaram com poucos óleos essenciais. Então, na parte de agricultura, a doTERRA, ela faz parceria diretamente com os produtores, né? Ela não faz parceria com grandes empresas justamente para não ter esse atravessamento ali em relação à comunidade. Então, é para ter certeza que os produtores vão receber o valor que está sendo cobrado. Os óleos essenciais têm que ser 100% puros. Antes mesmo da doTERRA fazer qualquer parceria, eles precisam enviar uma amostra do óleo essencial destilado deles. E se for sem agrotóxico, se passar pelo teste CPTG, que eles sabem que é bem crítico, a doTERRA, então, faz essa parceria com os produtores. Então, ela busca as melhores condições de cultivo, 100 óleos essenciais diferentes fornecidos por mais de 40 nações. Ela valoriza o conhecimento especializado dos produtores locais. Então, nós percebemos que muitas pessoas que produzem os óleos essenciais ali na fonte não são pessoas que têm muito conhecimento no sentido técnico, né, no sentido de formação, não são agricultores às vezes formados, como no Haiti, né, a gente tem os óleos essenciais tirados da Somália, mas são pessoas que têm muito conhecimento cultural, eles trabalham com isso há milhares e milhares de anos, são gerações e gerações e gerações que vão passando, né? Então, a doTERRA, ela valoriza muito esse conhecimento dos produtores locais, porque eles estão ali com a planta, eles sabem como se desenvolve, eles sabem tudo aquilo que passa para que aquela planta não tenha agrotóxicos, para que ela cresça de forma orgânica. 96% dos óleos individuais e mixes dos óleos da doTERRA são exclusivos. Então, os produtores fazem essa parceria e a doTERRA tem óleos essenciais exclusivos para oferecer para a gente. Ao mesmo tempo que ela
mantém uma preservação da química da planta, que é aquilo que a Emily fala. A única coisa que a gente quer oferecer para as pessoas é a pureza, 100% da pureza. A gente não quer colocar nenhum aditivo químico, a gente não quer colocar nada sintético que vai falar que tem mais isso, mais aquilo. Não precisa. Eles preservam muito a química da planta e por isso, para eles, a planta tem que ser nativa. Porque eles sabem que a planta nativa tem uma química diferente, sim. E até estudando esses dias, gente, os óleos essenciais, eles são produzidos pela planta, são o sistema imunológico delas, concordam? Então, é necessário que elas passem, sim, por ameaças, né? Então, são aqueles micro-organismos, é a mudança de temperatura, é a chuva, o sol sem agrotóxicos, são alguns bichinhos, porque ela só produz o óleo essencial quando ela precisa se proteger. Se ela não tiver que se proteger, ela vai ter uma quantidade muito pouca de óleo essencial ou química, quase nada. Então, por isso que é importante manter a química da planta. Destilação a vapor e também prensagem ou extração a frio, que são daquelas plantas que são cítricas. E aí tem mais um aí que a gente não colocou, que não é muito utilizado nos óleos essenciais vendidos pela doTERRA, mas nos óleos essenciais presenteados sim, que é o absoluto. Então, existem algumas plantas, né, como jasmim, como lótus azul, que são, na verdade, nem são óleos essenciais, são absolutos. Eles precisam passar por alguns processos diferentes, justamente porque aquelas plantas, elas são muito, muito sensíveis, né, aquelas flores. E aí nós temos, então, o certificado de pureza. O laboratório de tecnologia de ponta da doTERRA utiliza os métodos de testes mais avançados para verificar a pureza e o poder da ação dos seus óleos essenciais. Depois de destilar os compostos aromáticos do material vegetal, cada lote é criteriosamente testado para assegurar que satisfaz aos padrões CPTG, que é o Certificado de Pureza Testada e Garantida. Aqui no Brasil é essa a tradução. Lá nos Estados Unidos a tradução é Certificado de Pureza Terapêutica Garantida. O Laboratório de Tecnologia de Ponta da doTERRA utiliza os métodos mais avançados para verificar isso, então. E aí, nesse CPTG, a gente consegue entender por que os nossos óleos essenciais são tão puros e por que eles vêm com esse lote aqui embaixo. Se vocês entrarem em um site chamado Source to You e colocarem o lote do óleo de vocês, vai aparecer todos os testes que foram realizados e vocês vão conseguir entender o que é que tem a química de cada óleo essencial, quanto de cada coisa que tem daquele óleo essencial ali dentro. E aí é muito interessante entrar no Source to You, vocês veem vários tipos de pesquisas, comparações, as formulações dentro de cada óleo essencial, e aí eles mantêm, né, uma porção desse óleo aqui, caso alguém fale depois, olha, mas isso aqui deu alergia, ou tá estragado, ou não tá funcionando, a doTERRA mantém um desses potinhos, né, uma quantidade de óleo essencial desse mesmo lote, guardado para que futuramente, se algo acontecer, ela possa contestar, olha, foi alterado, não foi alterado, esse era o óleo essencial que a gente entregou, que estava no seu potinho. E aí, eu queria falar um pouco sobre a equipe médica da doTERRA. Os médicos, a equipe de consultores médicos da doTERRA colabora com universidades e comunidades proeminentes na medicina para desenvolver pesquisas de vanguarda sobre óleos essenciais e sua aplicação. Nós temos, então, se vocês já estão na doTERRA há bastante tempo, vocês conhecem o Dr. David Hill, e ele é um expert em óleos essenciais. Na verdade, quando ele conheceu a doTERRA, não era muito, né, a área dele, mas ele dá cursos assim maravilhosos e ele desenvolve técnicas e mixes e inclusive a técnica do Aroma Touch, né? Ele passou de 2 a 3 anos desenvolvendo ela para que ele pudesse encontrar a combinação perfeita para fazer uma homeostase no nosso corpo, colocar o nosso corpo em equilíbrio e também para oferecer para o nosso corpo os óleos essenciais que fossem ajudar no suporte para a imunidade. E aí ele desenvolveu uma técnica do toque com lugares específicos onde a gente aplica os óleos essenciais e também na sola dos pés. E é muito interessante porque lá nos Estados Unidos, na frente da doTERRA, a doTERRA fica numa cidade chamada Pleasant Grove, no estado de Utah. E aí do outro lado da rua você consegue ver que eles estão construindo um hospital enorme. Quando eu fui, eles já estavam na metade, assim, já estava toda a estrutura, só faltava fazer como se fosse um acabamento, né? Já estavam as estruturas, assim. Então, vocês conseguem ver que a doTERRA, ela
muitas vezes agora ela conseguiu aprovação e está trabalhando, né, em alguns hospitais aplicando os óleos essenciais. O Thiago mandou uma entrevista, uma reportagem para a gente esses dias falando nisso. E daqui uns dias a gente vai ter o próprio hospital da doTERRA, onde eles vão poder colocar esses estudos cientificamente a partir dos óleos essenciais da doTERRA. Então é incrível o quanto esse corpo médico pensa em ajudar a gente com evidências científicas, porque eu particularmente sei que o uso dos óleos essenciais é milenar e que a gente só através dessa cultura, né, de utilização de plantas e o quanto as plantas têm seus benefícios específicos, a gente não precisaria do meio científico para comprovar algo que já é tão antigo. Mas a gente sabe que o nosso mundo hoje exige isso e o corpo médico da doTERRA tem se esforçado cada vez mais para dar essas evidências científicas para a gente e poderem contribuir com esse conhecimento na nossa prática. E aí, a gente fala um pouco de como a doTERRA se tornou um parceiro confiável no setor de óleos essenciais. Ela também consegue ajudar as comunidades a melhorar o seu próprio futuro econômico por meio do modelo do co-impacto, que é o fornecimento com impacto, ou seja, 2 impactos em uma só fonte, e o doTERRA Healing Hands, que a gente vai falar um pouquinho deles para vocês. São 2 projetos muito lindos, e aí, começando pelo Healing Hands, a doTERRA Healing Hands procura trazer cura e esperança para o mundo, para vidas livres de doenças e pobreza, e finalmente fortalecer as comunidades carentes com as ferramentas necessárias para se tornarem autossuficientes. A gente tinha separado um vídeo, eu não sei se você, o próximo slide, se tem algum vídeo. Tá. O vídeo do Healing Hands, eles contam pra gente um pouco o quanto a doTERRA, quando ela chega em cada comunidade, ela entende que algumas coisas são muito importantes, como educação, saúde, e que essas pessoas, para elas poderem trabalhar para a doTERRA, elas têm que ter um mínimo, né? Água, e aí ela separou em 2 tópicos, né, em como ajudar. O Healing Hands, que vai cuidar muito das crianças, da educação, construir pequenas clínicas e subsidiar o custo para médicos trabalharem lá, e desenvolveu o óleo Hope. E aí, quando a gente compra o óleo Hope, que a gente já tem no mercado brasileiro, todo o valor arrecadado com a compra desse óleo, com a venda do mix dos óleos Hope, vai diretamente para a doTERRA Healing Hands e é direcionado para o combate de tráfico de crianças e exploração de crianças, que é um dos aspectos que é trabalhado pelo Healing Hands. Hope significa esperança. É por isso que eles desenvolveram esse óleo essencial, que é para trazer esse sentimento de esperança. E aí, esse valor ele é todo direcionado porque a doTERRA, ela subsidia os trabalhos, né? Parte, inclusive, dos óleos, ela subsidia o pagamento desses funcionários que ficam lá, desses funcionários que trabalham nesse combate da exploração de crianças. E aí, a partir, se vocês olharem na parte de trás do rótulo do óleo essencial, possui um número de linha direta para que as crianças em situação de risco possam pedir ajuda, possam ligar. E é um projeto muito lindo. Eles mostraram um pouco do que é esse projeto. Tinha até no vídeo ali, mas eu acho que não está aparecendo para a gente aqui. E aí, falando um pouco, então, 100% de todas as doações para a doTERRA Healing Hands vão diretamente para aqueles que recebem a ajuda. Assim, os doadores podem ter certeza de que suas doações serão usadas para ajudar as pessoas que precisam. Isso é possível por causa do empenho generoso da doTERRA para cobrir todos os custos gerais e administrativos da Healing Hands. É um projeto muito lindo, inclusive alguns dos grandes empresários da doTERRA, não dos fundadores, mas das pessoas que cresceram através da doTERRA e se tornaram Presidential Diamonds, são pessoas que, com parte do salário delas, nós temos, por exemplo, a Natalie Goddard, ela ganha muito dinheiro na doTERRA, uma média de $600 mil por mês, e ela doa, assim, parte do dinheiro dela para esse projeto do Healing Hands para combater o tráfico,
né, de crianças. Então, não é só a Doterra, mas por ter essa cultura desses projetos sociais e de dar um óleo essencial e incentivar. Existem alguns meses que a Doterra incentiva muito a compra do Hope, coloca o Hope com desconto, e aí todo o valor arrecadado é indicado para essas pessoas. Então, se vocês quiserem fazer o bem através da Doterra, especificamente nesse projeto do Healing Hands, é só comprar um óleo de Hope, que o valor daquele óleo já vai ser indicado para esse projeto. Recentemente, a gente teve um treinamento com os líderes, e o treinamento com os líderes fundadores da Doterra no Brasil, que foram os primeiros que conseguiram chegar a Gold nos primeiros meses aí do Brasil, eles não tinham um custo o treinamento, eles se uniram, então, nesse momento aí que a gente está passando, e aí você não precisava pagar para fazer parte desse treinamento, você podia doar quanto você quisesse. E aí as doações iam ser direcionadas para a compra de óleos Hopes. Então, muitas pessoas participaram, doaram o quanto podiam para participar do treinamento, e aí esses líderes se juntaram para fazer as compras mensais deles, todas com óleos Hope nesse valor, para que a gente pudesse doar e sentir que está fazendo parte de algo, de algum projeto que está fazendo bem nessa época. Agora eu vou passar para vocês um vídeo do Coimpacto que vai falar como a Doterra trabalha nesse projeto de Coimpacto. Doterra Óleos Essenciais tem um profundo impacto sobre nossa saúde e bem-estar. O impacto de como e onde eles vêm vai além de uma gota de óleo. Primeiro, nós procuramos no mundo identificar o melhor material vegetal, colhido e destilados com perícia para a potência e a qualidade do óleo. Muito dos nossos óleos essenciais vem de países que estão enfrentando desafios econômicos e ambientais. Para a Doterra, isso proporciona uma oportunidade única. Produzir óleos essenciais na mais alta qualidade e, ao mesmo tempo, fazer o bem, de forma sustentável. Chamamos isso de Co-Impact Sourcing, ou seja, 2 impactos da fonte. Através desta abordagem, estamos criando empregos e melhorando a renda dos países que precisam muito disso, desenvolvendo parcerias de longo prazo com produtores de pequena escala de artesanatos e destiladores ao redor do mundo. Estas parcerias transformam as possibilidades para os produtores melhorarem a sua produção e estabelecer preços estáveis com um comprador confiável e de longo prazo, ajudando os produtores a se organizarem em cooperativas para alcançar objetivos comuns e a maior qualidade, assegurando ao mesmo tempo que as terras agrícolas sejam preservadas e transmitidas às gerações futuras. Estas cooperativas também garantem que os produtores recebam pagamento justo e no prazo, e parcelas favoráveis que ajudam ao longo do ano. Nesta área, a Fundação Mãos, da Doterra, está financiando a construção de escolas, clínicas de saúde, edifícios cooperativos, sistemas de águas e mais para capacitar os produtores, suas famílias e as comunidades, hoje e amanhã. Através do Co-Impact Sourcing, Doterra está melhorando a vida e dando esperança às pessoas que necessitam de uma oportunidade. Através desta abordagem, garantimos o abastecimento ao longo do prazo dos melhores materiais vegetais para entregar consistentemente produtos de alta qualidade. Então, é mais do que apenas uma gota de óleo em sua mão. É um catalisador impactando muitas vidas além da sua. Então, esse foi um pouquinho do vídeo explicando sobre o Coimpacto. E aí eu vou explicar um pouquinho mais ali em formas de imagem, bem simples, mas eu acho que ficou bem tranquilo da gente entender, né? 2 impactos em uma só fonte. E aí o Thiago vai mostrar pra gente um vídeo... Deixa eu ver ele, então. Então, na fonte, os pré-requisitos dos óleos com Coimpacto. Então, rastreabilidade, conhecer as pessoas e os processos, e aí para a Doterra é muito importante, acho que se vocês virem vários vídeos do Coimpacto, vocês podem colocar no YouTube, aí tem muitos, inclusive no próprio site da Doterra, vocês podem pesquisar lá Coimpacto, tem material. Eles conhecem os produtores, quando eles vão, né, tem até um vídeo muito bonito que eles falam que eles demoraram 5 horas para chegar até lá de carro, depois de pegar um voo, e eles queriam conhecer as pessoas, porque eles queriam entender quais eram as necessidades reais daquelas pessoas, e não do que os outros
outros falavam, dos empresários que estavam por trás disso, então eles vão, que um pré-requisito é conhecer as pessoas desse processo pessoalmente. E aí o compromisso e responsabilidade ambiental, eles prezam pela sustentabilidade, conformidade, preservação, reduzir e treinar. Então, eles vão treinar aqueles trabalhadores, inclusive a Adoterra, ela arrenda a terra antes mesmo da colheita, e aí todo o processo, né, ela faz o pagamento por aquilo que eles oferecem para a Adoterra, faz uma parte do pagamento inicial e depois o resto parcelado, porque uma das necessidades deles, em um dos vídeos eles falam que a colheita ela acontece em algumas partes do ano, né, em alguns períodos do ano, e aqui se manter durante todo o ano. E aí acabavam passando uma dificuldade ali no final por não ter dinheiro suficiente para reinvestir ou até para sustentar a família deles. Então, um combinado que a Adoterra fez com eles nesse compromisso foi que ela iria pagar uma parte quando eles entregavam e o restante ela iria parcelar para que todos os meses eles pudessem receber aquela quantia, um valor, né, de dinheiro lá. Então, isso fez com que, ao longo do ano, eles se tornassem autossuficientes. Então, eles cuidam da terra, plantam, entregam para a terra e continuam recebendo durante o ano. Isso, para eles, foi uma melhor forma de pagamento do que pagar tudo de uma vez só, porque aí eles não conseguiam se organizar financeiramente durante o ano. E aí, quê? Ilang-Ilang. E aí, nos soluções para a pobreza, as metas da Adoterra nesse co-impacto são gerar empregos, então gerar novos empregos e dar suporte a empregos existentes para pequenos agricultores, colhedores e outros parceiros. E aí, eu faço parte de uma organização internacional de mulheres de negócios e elas sempre falam da importância, né, que o mundo todo enxerga, os empresários enxergam, de que essas parcerias com pequenos agricultores, com agricultura familiar, com agricultura que é de um porte menor, é muito importante para as pessoas que se importam tanto com o meio ambiente quanto nesse cunho social, porque a gente sabe o quanto existe, né, as porcentagens aí do pessoal que atravessa e que muitas vezes esse benefício não chega ao próprio agricultor, que é uma profissão, né, que já está ali sempre no campo, tem suas dificuldades. Então a Adoterra preza muito por isso, por fazer pequenas parcerias, mesmo que tenha que fazer várias parcerias para conseguir aquele montante para fazer os seus próprios olhos. E aí, pagamentos justos e pontuais, proporciona pagamentos pontuais com base em termos estabelecidos por consenso. A gente viu um vídeo também recentemente deles que o produtor coloca a carga ali em cima, eles pesam, vê quanto de raiz ou quanto daquela planta tem ali, e aí imediatamente a pessoa faz o pagamento ali pelo aplicativo e eles recebem no cartão da Adoterra. Então, é um pagamento imediato que eles têm da primeira parte que eles entregam, e aí o restante é por consenso da comunidade e necessidade deles também. Condições justas de trabalho. Então, uma das missões da Adoterra é assegurar ambientes de trabalho seguros, respeitosos e saudáveis. E um deles, acho que vocês vão ver mais para frente aí, era para que, enquanto as mães trabalham, as crianças pudessem estar na escola. E aí, naquele país, as meninas não podiam estudar, só os meninos. Então, a Adoterra falou, olha, vamos, ao mesmo tempo que a gente vai ajudar vocês a trabalharem e manter as crianças longe daqui, para que elas estejam seguras, a gente pode construir uma escola, contanto que as meninas possam estudar também. E aí, o líder da comunidade permitiu, então, que as meninas dali pudessem estudar enquanto as mães estavam trabalhando naquela colheita. Então, eles sempre procuram essas condições justas de trabalho e fornecem benefícios para aquela família, para aquelas crianças que estão esperando, contanto que isso seja justo para todos. E aumento da capacidade. Então, treinamentos nas instalações, compartilhamento de informações cooperativas, inovações na destilação e até educação para aquelas pessoas que estão trabalhando com a Adoterra. E aí, o Thiago ele vai passar um videozinho para a gente, mostrando mais um pouco desse tipo de trabalho que a Adoterra realiza. Nosy Be, Madagascar. Ilang-Ilang, Kananga Odorata.
Colher ylang-ylang é um ótimo trabalho. Eu trabalho aqui há 4 anos. Nossa jornada de trabalho depende da época do ano. Na alta estação, colhemos 5 horas por dia. E na baixa, colhemos apenas durante 3 horas. Eu gosto muito do trabalho. Ele me permite sustentar meu marido e filhos. E também temos acesso ao posto de saúde. O ylang-ylang flora o ano todo aqui em Nosy Be. Não é como a mangueira, por exemplo, que só dá frutos em uma época curta a cada ano. O ylang-ylang passa por estações altas e baixas, mas nós podemos colhê-lo todos os dias do ano. O que eu mais gosto no meu trabalho é ver o ylang-ylang crescer, porque é uma planta típica daqui. E eu cresci vendo essas plantas crescerem também. Eu trabalho aqui há 3 anos e adoro o que faço. Antes, o único posto de atendimento médico disponível ficava muito longe, então as pessoas raramente buscavam tratamento. Mas agora trouxemos atendimento médico para elas e isso permite que elas obtenham a ajuda de que necessitam. O que facilita também é que nossos custos são subsidiados. Por isso, o atendimento é acessível para os trabalhadores e suas famílias. Sem saúde, nada pode ser feito. Salva a vida. Na doTERRA, nossos óleos são fornecidos por produtores do mundo todo. E um dos nossos primeiros passos é encontrar comunidades onde possamos exercer um maior impacto. Para esses produtores de ylang-ylang de Madagascar, a maior necessidade é a saúde pessoal e de suas famílias. É disso que se trata o fornecimento por co-impacto. Fortalecer relacionamentos reais com pessoas reais e fazer a diferença juntos. Dezenas de óleos essenciais são produzidos em Madagascar. O posto de saúde de Nosy Be, mantido pela doTERRA Healing Hands, trata cerca de 2.000 pacientes por ano. Então, pessoal, para mim, conforme eu fui conhecendo a doTERRA, eu já amava os produtos da doTERRA. E conforme eu fui conhecendo, e cada vez que a gente vai para uma convenção e a gente ouve os líderes da doTERRA falarem, e as histórias tão particulares que cada pessoa conta, inclusive em alguns vídeos tem os produtores contando, né, o que foi a doTERRA entrar na comunidade deles, que mudou completamente a vida deles. Então eu sei que essa missão da doTERRA de empoderar as pessoas, ela não é uma missão de empoderar só através dos óleos essenciais, de um benefício, de me empoderar no sentido de saber que se alguém cair, espirrar do meu lado, eu tenho uma solução e eu me sinto mais forte, eu me sinto mais capaz por causa disso. Mas ela empodera as pessoas desde o momento em que aquela planta está no solo, até o momento em que essa planta chega na nossa casa, através de diversos benefícios, né? Não é um sistema que só dá, é um sistema de parceria. Isso faz com que esses produtores se sintam cada vez mais capazes, cada vez mais reconhecidos, porque eles também não estão, né, ganhando ali, eles estão trabalhando e fizeram uma parceria com a doTERRA, e a doTERRA trata eles realmente como de uma forma digna, porque a gente sabe que nesse mercado de trabalho existem muitos tipos de exploração. Então, eu estava recentemente numa cidade do interior com o Thiago, e a gente entrou em uma loja e vimos alguns óleos essenciais e falamos que a gente também trabalhava com óleos essenciais, e eles falaram, você, independente de qual óleo essencial você escolha, todos eles têm o mesmo valor, acho que eram R$36. E a gente perguntou por quanto eles compravam aqueles óleos essenciais, né, para vender a R$36. E elas falaram pra gente que qualquer óleo essencial saía para elas por R$4,50. E aí eu fiquei pensando, imediatamente passou pela minha cabeça tudo aquilo que a doTERRA faz e por que a gente cobra do jeito que a gente cobra, por que esse valor chega na nossa mão do jeito que chega. E eu pensei, eu não conseguiria nem usar um óleo essencial que eu sei que foi comprado por R$4,50, porque eu fico pensando em todo o processo e as pessoas que trabalharam naquele processo e que talvez elas não foram tratadas dignamente, mas porque eu desenvolvi esse tipo de pensamento e esse tipo de
de cultura, de saber que está sendo ajudado desde a fonte através da doTERRA. Então, eu acho que é uma parte muito importante a gente entender por que a gente trabalha na doTERRA, e aí vai muito além do benefício financeiro que a gente recebe, muito além da qualidade dos óleos essenciais, que são excelentes, são os melhores óleos essenciais do mundo, vai também saber que a gente está fazendo um impacto no mundo, de um jeito positivo. Ao mesmo tempo que a gente está mudando vidas aqui, ensinando as pessoas a empreenderem, a ter um estilo de vida mais saudável, a gente também está sendo coparticipante com a doTERRA nesse projeto de mudar vidas. Então, eu queria que o Thiago mostrasse um vídeo que é o resumo, então, no aniversário de 10 anos da doTERRA, eles fizeram esse vídeo, e aí os donos falam um pouquinho pra gente que eles não imaginavam que a doTERRA ia se tornar isso que ela é hoje. Quando eu e meus sócios nos juntamos há 10 anos e abrimos a doTERRA, jamais imaginávamos o que iria acontecer. Tantas vidas foram impactadas e mudadas para melhor em todo o mundo. E agora, literalmente, milhões de pessoas uniram-se a nós. Em média, as unidades de distribuição da doTERRA entregam 600 mil produtos por dia para nossos clientes. Nos primeiros 10 anos, a doTERRA vendeu mais de 200 milhões de frascos e estamos a caminho de 70 milhões só em 2018. Produzimos mais de 130 óleos essenciais diferentes, cultivados e colhidos em mais de 40 países do mundo todo. Países como Haiti, Bulgária, Nepal, Quênia, Peru, Índia, Brasil, Somália e Egito. Desde o início, produzimos nossos óleos essenciais de uma forma que não só garantisse a qualidade, mas também melhorasse a vida dos agricultores e artesãos que cultivassem, colhessem e destilassem cada óleo essencial. Com nossas iniciativas globais de terceirização, apoiamos mais de 96 mil empregos e impactamos cerca de 500 mil de vidas nos nossos países parceiros. Graças à generosidade de consultores de bem-estar, ONGs como o Operation Underground Railroad podem ampliar seus esforços de combate ao tráfico sexual e cuidar das pessoas resgatadas. Em parceria com a Mentors International e a Dates for Girls, oferecemos milhares de empréstimos para negócios e levamos educação a mais de 1 milhão de mulheres jovens no mundo todo. Milhões de famílias no mundo todo usam óleos essenciais todos os dias, nos aproximando do nosso objetivo de termos um óleo essencial em cada lar. Agora temos 18 filiais no mundo todo apoiando o nosso incrível crescimento internacional. A doTERRA emprega mais de 3.200 pessoas no mundo todo. É um ótimo lugar para trabalhar. Na verdade, a doTERRA foi indicada pela Forbes como uma das melhores empresas de porte médio dos Estados Unidos nos últimos 3 anos. Nosso campus americano continua a expandir-se com diversos novos projetos em andamento. Dobramos a capacidade fabril para acompanharmos a demanda e começamos a construção de um novo centro de distribuição. A creche da doTERRA está quase concluída. Estou ansiosa para poder trazer esta gracinha para o trabalho comigo. Neste ano, atendemos mais de 2,5 milhões de ligações em 19 idiomas diferentes. A nossa clínica de saúde está em construção e esperamos ver nossos primeiros pacientes no início do ano que vem. Desde a nossa última convenção, já enviamos mais de 1 milhão de quilos de óleo essencial pelo mundo inteiro. Se você empilhasse todos os óleos que já vendemos, cobriríamos a distância de Nova York a Hong Kong. É muito gratificante olharmos para as milhões de vidas que afetamos. É difícil imaginar o que o futuro nos reserva. Então, pessoal, isso que eu tinha preparado para hoje. E eu vi aqui que a Tati entrou. Tati, você quer falar alguma coisa? Bom, primeiro pedir desculpa porque nós entramos, eu e o pessoal entramos todos no meu Zoom. Então, quando eu percebi que não tinha ninguém de vocês, eu falei, ué... E aí eu fiz toda a primeira parte, fiquei esperando vocês entrarem, até que eu acho que eles estão no outro. Então, sim. Mas não tem problema, a gente gravou a primeira parte lá. E eu só queria dizer que eu fui até lá. E é verdade. Eu fui no hospital
E eu vi a felicidade das pessoas por estarem deixando de tomar seus remédios e passarem a usar óleos essenciais. Eu também tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que mudaram muito de vida, muito, com o trabalho com os óleos essenciais e como consultoras. Então, pessoal, isso tudo é de verdade, não é fake, eles não trapaceiam a gente, eles não passam a gente para trás, eles não ganham dinheiro em cima da gente, fazendo a gente trabalhar que nem loucos, né? Então, eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu amo o meu trabalho, eu como psicóloga olho para tudo isso e vejo que a gente pode mudar vidas de várias formas, mas mudar a vida das pessoas, melhorar a qualidade de vida delas, dar uma independência para elas financeira é maravilhoso. Ver uma pessoa conseguir mudar de vida financeiramente, mesmo que seja com sementinhas, né? É lá na frente, é uma renda residual, é maravilhoso. Então, isso que a gente viu, os vídeos que a gente assistiu, é pouco perto de tudo que eles têm, tá bom? Então, a gente falou na primeira parte lá do nosso lado, do outro lado é nosso, todo nosso, né? Sobre as leituras que a gente tem que fazer, sobre o material que a gente tem que ter de apoio. Não dá para montar um carrinho de cachorro-quente e não comprar a salsicha. Não dá para montar um carrinho de cachorro-quente sem comprar o saquinho para pôr o pão. Então, se você não tiver tudo bem bonitinho para entregar aquele lanche, a pessoa vai perder a credibilidade em você. Então, ter as coisas organizadinhas de grão em grão é muito importante. É o seu maior negócio. É um negócio das nossas vidas, né? Então, a gente tem que pôr energia e dinheiro. Mas aí vocês podem virar e dizer assim, mas eu não tenho dinheiro para pôr. Mas você está ganhando dinheiro. Porque se você está trabalhando direitinho, você está ganhando os bônus. Você está ganhando pontos, você está tirando óleos. E você pode até vender esses óleos para fazer um dinheirinho. Para comprar vidrinho, para comprar folhetinho, para comprar livros para vocês poderem ler e se atualizarem. Tá bom? Então, fica aqui a dica. Foi uma semana maravilhosa. Eu acho que a gente aprendeu muito. A gente que preparou para falar para vocês aprendeu muito, né? E agora eu tenho também um monte de perguntas que eu já estou fazendo para os meus uplines também e tentando melhorar também a qualidade da minha empresa, do meu trabalho, tá bom? Um grande beijo, né? E a gente está à disposição para falar com vocês tudo que a gente sabe e aprender junto de novo. Os treinamentos não vão parar aqui, a gente vai continuar, a gente só vai agora reestruturar, bolar uma nova forma para não ficar repetitivo e ajudar vocês a crescerem. Tá bom? Isso mesmo. Acho que era isso. Eu queria agradecer também, Tati, para quem não conhece muito da estrutura da nossa equipe, né? A Tati é minha upline, então eu sou uma perninha da Tati. Uma pernona. bem loidinha. A gente se conheceu quando eu cheguei em São Carlos, eu era missionária e aí a moça que cuidou de mim lá na missão falou pra Tati, olha, tem uma menina, tá chegando aí em São Carlos, ela vai ficar sozinha no hotel até achar uma kitnet, por favor, cuida dela. E aí a Tati nunca tinha me visto na vida, foi na rodoviária me buscar, eu e minha mochilinha, e me colocou dentro do carro dela e falou assim, ó, até achar uma kitnet, você vai ficar na minha casa. E aí eu fui muito bem recebida, eu conheci a Tati antes da Doterra, né? A gente se conheceu e desenvolveu uma amizade muito antes da Doterra. E aí, quando a Doterra chegou, ela falou assim, amiga, deixa eu te contar o que chegou aqui. E foi uma experiência única. Então, eu sei o quanto eles realmente vivem, né? O Dr. Júlio, ele já vive um estilo de vida muito natural, é a sopa, o chá, é uma coisa super natural. Eu falo, enquanto eu estive lá, né, Tati, eu não fui nenhuma vez para o hospital com crise, com nada, eu esqueci que eu tinha o que eu tenho, porque eu comia tão bem com eles que era impossível ficar doente. Então, quando a Doterra chegou, eu falei, nossa, é a cara deles, não tem ninguém melhor para falar do que eles, porque eles já tinham esse estilo de vida natural. A Tati já usava os olhinhos que os filhos dela mandavam lá dos Estados Unidos, mas eram preciosos, porque não tinha no Brasil. E eu queria agradecer, porque a gente acabou, depois eu vim para o Mato Grosso para desenvolver a Doterra aqui,
ela continuou lá em São Carlos e nessas viagens, idas e vindas, eu falo que a gente tem pouco contato. Eu adoraria, e aí para a equipe que está em São Carlos, eu adoraria ter os treinamentos da Tati toda semana, né, presencial, ir no grupo de doulas dela, mesmo que não fosse falar de óleos essenciais, porque eu adoro ouvir ela falando com todo esse carinho. Então, muito obrigada, Tati, né, foi a partir de uma conversa nossa que a gente teve a ideia de fazer, vamos fazer um treinamento para eles, para ver se empolga o pessoal, para ver se a gente consegue passar o que a gente enxerga na doTERRA, e aí a gente se uniu e aprendeu muito juntas e também compartilhou o que a gente sabia com vocês e a gente juntou todas as perguntas que vocês fizeram para poder fazer o treinamento, para responder as coisas que vocês queriam. Então, muito obrigada para todos vocês que acompanharam a gente. A equipe sempre se manteve ali entre 22 e 23 todos os dias. E muito obrigada, Tati, pela oportunidade aí de ser uma perninha sua. Eu adorei.